ser humano, ele sente prazer nas conquistas pessoais, quando ele consegue alguma coisa com os seus esforços, quando, por exemplo, ele é aprovado em um curso, estuda, ou você trabalha e compra um celular, uma moto, um carro, uma casa. Normalmente o ser humano sente prazer nessas coisas e se gaba: foi eu que consegui, foi o meu sustento, foi o meu trabalho, foi o meu suor, foi o meu esforço, foi o meu. Isso não me surpreende, porém me causa indignação, pois é natural o homem querer fazer tudo com as suas forças, com a força do seu poder, confiando na sua destreza, nas suas habilidades, na sua capacidade. Mas existem coisas nesta vida que, por mais esforços que você faça, por mais habilidade que você tenha, elas não vão depender de você. Elas não dependem dos teus esforços para serem realizadas, mas única e exclusivamente do agir de Deus. E por não compreender estas verdades, algumas pessoas, elas continuam insistindo em fazer as coisas do seu jeito, da sua maneira, com seus próprios esforços. Algumas, ao tentar fazer isso, ela vai perceber que são inúteis esses esforços, porque elas dependem da graça e do poder de Deus. Outras continuam quebrando a cabeça durante a sua caminhada. É pensando nisto que eu faço a seguinte pergunta a vocês: alguma vez você já orou a Deus almejando determinada coisa, e por não saber esperar o tempo de Deus, o agir de Deus, você se precipita em fazer com a tua própria força, confiando na tua própria habilidade, deixando de esperar por Deus? Talvez vocês já fizeram isso, mas ainda não se deram conta. Ou talvez já tenha descoberto, já tenha se dado conta que isto não foi a melhor escolha, que era para ter esperado o tempo de Deus, a resposta de Deus. Esta noite nós veremos estas verdades ilustradas através da vida de Abraão. Paulo usa sua esposa Sara e a escrava que gerou um filho a Abraão, Agar, para ilustrar duas alianças: uma que escraviza e evidencia o pecado do homem, e a outra que liberta, que redime pela graça em Cristo Jesus. Duas alianças é o nosso tema, nosso texto base, Gálatas 4, 21 ao 31. Já foi lido. Obrigado, irmão Luiz, pela leitura. Vamos a Deus em oração para que Ele esteja nos direcionando no nosso estudo. Ó Pai amado, queremos te agradecer por cada irmão aqui presente esta noite, por cada vida. Que o Teu Espírito Ele tenha liberdade total nos nossos corações, na nossa mente, na nossa vida, para nos instruir, nos advertir, nos exortar, nos corrigir, nos fazendo obedecer a Tua palavra, Senhor. Nos dar prazer nesta obediência, nos dar amor, nos dar paz. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Após ter falado aos Gálatas da sua perplexidade, como vimos no domingo passado, Paulo ele se volta para aqueles irmãos crentes, judaizantes, que insistiam em fazer alguma coisa a mais para receber o favor de Deus, e lhes faz uma pergunta, versículo 21. Vocês que querem estar debaixo da lei, me respondam uma coisa: acaso vocês não ouvem a lei? Acaso vocês não têm ouvido a lei?
Paulo faz uma pergunta astuciosa, capciosa, para aqueles que ainda insistem em acrescentar o seu próprio desempenho à cruz de Cristo, com o objetivo de serem aceitos por Deus. Aos que queriam estar sob a lei, ele diz: acaso não ouvistes a lei? O que Paulo quer dizer? O que é que Paulo quer comunicar com esta pergunta? Ele diz: vocês que são zelosos, vocês em quem confiam nas suas próprias forças, no seu próprio desempenho para agradar a Deus, que se acham estar aptos diante de Deus, vocês não consideram o que está escrito na lei? E aqui, irmãos, entendam uma coisa: quando Paulo fala sobre a lei, neste contexto de Gálatas 4, 21 ao 31, ele está se referindo a todo o Pentateuco, aos 5 livros que Moisés escreveu. Então, deste modo, deste ponto em diante, Paulo ele vai usar Agar e vai usar Sara, mãe dos 2 filhos de Abraão, Isaque e Ismael, seus filhos, para ilustrar 2 alianças. Talvez a sua versão vá trazer aí 2 concertos, no sentido de 2 acordos, ou talvez 2 testamentos, no sentido que alguém firma um compromisso com o outro. Este é o sentido da palavra aliança. E Paulo diz que essas 2 alianças, uma aliança sinaítica, representada pela lei, e a aliança da promessa, ou a aliança da graça de Deus, estão ilustradas na pessoa de Agar e na pessoa de Sara. E quando ele usa no versículo 24, estas coisas são alegorias, ele não está dizendo que no texto tem alguma coisa mística, um sentido místico por trás do texto, do fato histórico. Tem alguma verdade escondida? Não é isso que ele está querendo dizer. Ele apenas está dizendo que Agar e Sara é uma boa ilustração do que é viver pelas obras, confiar em seus próprios esforços, e o que é viver pela graça de Deus, na dependência de Deus. 2 alianças, 2 pactos, 2 testamentos. A primeira aliança, ela é ilustrada por Agar, a aliança da lei. A aliança da lei, ilustrada por Agar e seu filho Ismael, representa a busca incessante do homem pela salvação através dos seus próprios méritos, através das suas próprias forças, através da capacidade humana. E Paulo traz à memória dos seus leitores que Deus havia prometido um filho a Abraão. Porém, por ser estéril e achar que Deus a impedira de dar à luz, conforme lemos em Gênesis capítulo 16, Sara propôs a Abraão uma ideia genial: se deita com Agar e ela vai gerar um filho. Naquela cultura, isso era normal. Uma senhora, uma pessoa que tinha escravos, não podia gerar filhos, era estéril, então o marido se deitava com uma de suas escravas e aquele filho era do casal, não era da escrava. E Sara teve essa ideia: não vamos esperar por Deus, vamos fazer nós mesmos. Está aqui a minha serva. Abraão olha para a avançada de Sara, e sabendo que necessitava de um ato, de uma obra sobrenatural de Deus para que Sara concebesse, viu na jovem e fértil escrava a oportunidade de ter um herdeiro. Ele já havia dito para Deus: olha, eu não tenho filhos e não tenho herdeiro. A pessoa mais próxima que eu tenho é um escravo, um servo meu, e eu vou deixar toda a minha herança para ele. Deus, tem paciência, cara. Teu herdeiro vai chegar. Mas Abraão
queria algo para hoje, não sabia esperar o tempo de Deus. Não que Deus permitisse isso, irmãos, porque Ele condena a poligamia, mas era costume. E Abraão viu nisso a oportunidade de ter o seu herdeiro. Então ele decidiu não esperar pelos atos sobrenaturais de Deus, não esperar pela graça de Deus, não esperar pela promessa de Deus para conceber o seu filho. Em vez disso, ele resolveu contar com a sua própria capacidade para gerar um herdeiro. E assim nasceu Ismael. É o que Paulo diz no versículo 23, nascido segundo a carne. Ele é nascido conforme a capacidade do homem de fazer as coisas. Esta é a lei. É neste sentido que Paulo usa Agar figuradamente para ilustrar a aliança da lei. Agar e seu filho Ismael representam a tentativa inútil do homem de provar, ou de prover, melhor dizendo, aquilo que Deus é capaz de fazer. E aquilo que somente Deus pode fazer. Tendo estas coisas em mente, Paulo afirma que os filhos, ou descendentes, é a palavra traduzida aí, filho da livre, filho da escrava, os descendentes das escravas, são homens naturais, homens nascidos segundo a carne, que não foram regenerados pelo sangue de Jesus Cristo, conforme o versículo 23. Versículos 24 e 25, podemos ver Agar, Ismael, o Monte Sinai, representando o lugar onde Deus entregou a lei a Moisés. Representam os judeus, a Jerusalém atual dos dias de Paulo. Ele diz: olha, vocês são escravos. Olha para Agar, olha para Ismael, a tentativa inútil de prover um herdeiro a Abraão. Esta é a lei. A tentativa inútil do homem prover salvação para si mesmo. Já vimos que o propósito da lei, meus irmãos, não é gerar filhos, não é conduzir aqueles a pessoas à salvação. É o contrário, a lei é o tutor, é o ai que escraviza para conduzir pessoas a Cristo e não a salvação, porque a salvação só me dá é Cristo. Só quem pode fazer isto é a graça de Deus. Deixe-me fazer uma pergunta a vocês. Um descrente que resolve ler a Bíblia e cumprir todos os seus mandamentos, esta pessoa é um crente? Não. Ela pode ser uma pessoa moralmente correta, viver aplicando os preceitos bíblicos à sua vida, diante da sociedade. Ela é moralmente correta, mas ela não é um crente, até que ela se arrependa dos seus pecados e pela fé, tão somente pela fé, aceita Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Porque a lei, o cumprimento da lei não vai garantir a salvação de ninguém. É isto que Paulo quer dizer aqui. O propósito da aliança da lei era conduzir homens pecadores até Cristo, evidenciando o caráter santo de Deus e a incapacidade do homem prover salvação para si mesmo. Desta forma, a lei deixa evidente o caráter pecaminoso do homem e a santidade de Deus. Deixa evidente que nós somos escravos da lei e, por consequente, do pecado. Embora os judeus tivessem orgulho de ser descendentes sanguíneos de Abraão e Sara, por meio de Isaac, Paulo afirma que espiritualmente os que vivem confiando na lei para a sua salvação, nas suas próprias obras, nos seus próprios esforços, são verdadeiramente filhos de Abraão e Agar através de Ismael. Vocês não são filhos, não são herdeiros por Isaac. Porque Agar, Ismael representa a incapacidade do homem em fazer aquilo que Deus prometeu. Ela é a lei que está representada aqui. Paulo vai além no versículo 29,
quando escreve: naquele tempo, o filho nascido no modo natural perseguia o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. É isso que está acontecendo nos nossos dias. É isso que está acontecendo com vocês, ó Gálatas. Aqueles que querem viver pela lei estão forçando, estão perseguindo vocês a também viverem, a voltarem para a escravidão e viverem segundo os preceitos da lei. Eles estão me perseguindo, é o que Paulo diz. Irmãos, lembra que Ismael, ele era 14 anos mais velho que Isaac, e ele perseguia Isaac, ele zombava de Isaac. Foi uma dessas zombarias que Sara diz: olha, expulsa ela daqui, eu não quero mais eles aqui conosco. Eu não sei se os irmãos estão lembrados da história em Gênesis. Então, desta forma, os cristãos judaizantes que viviam seguindo a lei estavam querendo subverter os cristãos que viviam pela graça também fazer ou viverem segundo a lei. E Paulo diz: isto é a aliança mosaica, isto é a aliança da lei, que não levam a vocês a canto nenhum, senão a escravidão. E Paulo apresenta uma segunda aliança, a aliança da promessa. A aliança da promessa, ela é ilustrada por Sara e Isaac, que representam a dependência total do homem na graça de Deus para a sua salvação. O tempo já havia se passado, pelo menos 13 anos havia passado desde o nascimento de Isaac, quando Abraão julgava pelos seus próprios esforços ter gerado o seu descendente. Ter feito Isaac o seu herdeiro. Ismael, o seu herdeiro. O tempo já havia passado. Abraão disse: olha, meu descendente, meu herdeiro está aqui comigo. Lembra da pergunta que eu fiz no início? Será que nós não temos orado por alguma coisa a Deus, que somente Deus pode fazer, e por impaciência nossa não temos colocado, nos precipitado em fazer? E eu disse que muitos de nós já fizemos e ainda não temos descoberto isso. E outros já descobriram. Abraão até então achava que Ismael era o seu herdeiro. A promessa de Deus está cumprida, está aqui. Só que Abraão recebe a visita de Deus. E algo surpreendente acontece nesta visita. O Senhor promete o filho de Sara a Abraão. Mas qual era o problema aqui? Os dois já estavam com idade avançada. Abraão já tinha 99 anos quando recebeu a visita de Deus. Gênesis 18, versículo 1 ao 15. Diz que Sara estava atrás da porta, escutando o que eles estavam conversando. Da porta não, da tenda, né? Não existia a porta, era a tenda. Quando o Senhor diz a Abraão, Sara ri dentro dela. Como é que eu, sendo velha, já não ocupo mais? Sara já não menstruava, já não tinha capacidade mais de gerar filho. E Sara disse: como é que eu vou gerar um filho? Isso é impossível. Ele está ficando. E diz lá que o Senhor disse: Sara, por que você riu? Ela: não, você riu, Sara. Você duvidou da promessa. Daqui a um ano eu visitarei vocês e vocês terão um filho, gerarão um descendente. Através da ação graciosa de Deus e sobrenatural, Deus fez você. E é isso que ele pergunta a Abraão quando Sara ri. Ele diz: acaso há alguma coisa demasiadamente impossível para Deus? Alguma coisa que Deus não possa fazer, meus irmãos? Alguma coisa que você acha que só você pode fazer, mas Deus não tem a capacidade de fazer? Então por isso eu não vou esperar por Deus, eu vou fazer com as minhas próprias forças. Será que existe alguma coisa que Deus não possa fazer? E se Ele ainda não fez, é porque ainda não é o tempo.
Um ano depois, Sara dá luz a Isaac. Abraão aprende uma importante lição: não compete ao homem dar uma mãozinha nos eternos e perfeitos planos de Deus. Abraão tentou gerar um descendente através da escrava, mas aquilo não era a promessa de Deus, não era daquela forma que Deus queria. O homem tentou fazer do seu jeito, e Deus: eu vou fazer do meu jeito. É com a senhora lá, de idade, que não pode gerar mais filhos, que é estéril, e ela vai gerar um filho. Interessante que não é só a Sara, porque quando Isaac e Sara riam, se refere também a Abraão, como se dissesse: olha, 100 anos de idade, você acha que ele vai fazer alguma coisa? Olha só para ele. Mas Deus gerou um descendente. Deus fez cumprir a sua promessa, não pela capacidade do homem, não pelo esforço do homem, mas pela providência sobrenatural de Deus. O Senhor cumpriu a sua promessa de um herdeiro Abraão, quando todas as coisas caminhavam para o sentido contrário. Quando tudo era impossível para o homem, Deus fez o impossível e cumpriu a sua promessa. Vale a pena ou não esperar por Deus? Esperar que Deus faça do jeito dele, não do nosso. O tempo dele, não do seu e nem do meu tempo. Isso é merecimento? Foi esforço de Abraão? Foi mérito de Abraão? Abraão já foi tentado com as suas forças. Isso é graça de Deus. Amém. Abraão mudou o foco da sua fé, tirando dos esforços pessoais e colocando única e exclusivamente na graça, na misericórdia, no poder e na obra de Deus. Abraão deixou de confiar em si mesmo quando ele já não podia mais. Ele diz: eu vou confiar em Deus. É neste sentido, meus irmãos, que Paulo usa Sara também de forma figurada para ilustrar a aliança da promessa. Sara e Isaac representam a graça em prover aquilo que o homem não pode fazer. É a graça de Deus provendo o que é impossível para você e para mim. No contexto de Paulo aqui aos Gálatas, a salvação em Cristo Jesus. Tendo isso em mente, Paulo afirma que todos aqueles que depositam a sua esperança na salvação em Cristo são descendentes da promessa. Estes são os nascidos segundo o Espírito, estão livres da condenação da lei e são os que herdam as promessas de Deus. São os descendentes de Isaac espiritualmente, que são herdeiros com ele da promessa de Deus. Portanto, os filhos da promessa, os filhos gerados pela nova aliança, estão livres. Não são filhos da escrava, não são filhos da lei, não tem nada a ver com a Jerusalém terrena, que rejeitou a graça de Deus e continuou confiando em seus méritos, em seus esforços para chegarem à salvação. Nós que somos crentes em Cristo Jesus não rejeitamos a promessa de Deus, o amor, a graça. Antes nos apegamos com ela, vivemos pela fé, reconhecendo a nossa incapacidade de cumprir a lei e prover salvação para nós mesmos. Os filhos da promessa não são, ou melhor, não estão mais sobre a escravidão, eles não estão mais sujeitos ao pecado, eles não dependem mais da lei para serem aceitos por Deus. Antes são aceitos pela fé em Cristo Jesus, porque confiam na promessa do Senhor
e da salvação em Jesus. Divinamente inspirado por Deus, Paulo cita Isaías 54, no versículo 27, está aí na tela para vocês. E no contexto de Isaías, da profecia de Isaías, foi dirigida aos exilados da Babilônia, cujo não tinha mais esperança alguma de retornarem para o cativeiro, de voltarem a ser nação, de viver em sua terra. E o Senhor fala através da profecia: agora que vocês são impotentes, agora que vocês não podem produzir, agora que vocês não podem gerar mais filhos, agora que vocês são estéreis, vocês vão ver como o poder de Deus opera, através da sua capacidade. Quando ele disse: porque está escrito, alegra-te, ó estéril, que não dá a luz. Exulta, clama, porque não estás no parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os dá que tem marido. O que é que Deus está dizendo? Aqueles que confiam na minha graça, na minha promessa, vão ser mais numerosos do que aqueles que confiam em sua própria força. Vão herdar, vão gerar herdeiros, vão gerar crentes salvos em Cristo Jesus. Gênesis 16, meus irmãos, ilustra essa profecia quando Deus olha para as duas mulheres, uma jovem, bonita e fértil, outra de idade avançada, que não podia mais gerar filhos e estéril. E Deus, a pessoa começa onde? Na que tinha capacidade de fazer, ou aquela que era incapaz? A promessa de Deus vem pela incapacidade do homem. Quando ele deixa de confiar na sua própria força e passa a confiar somente no Senhor. Aí Deus começa a trabalhar na nossa vida. Aí Deus vai começar a trabalhar na sua vida. Séculos depois, o descendente de Abraão e Sara, Jesus Cristo, por muita graça e misericórdia, ele abençoou todos os povos, cumprindo a profecia feita a Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. Através de Jesus Cristo, a bênção da graça, a promessa de Deus passa para todos nós. Não está mais restrita a Abraão, não está mais restrito a Israel, agora era para todos aqueles que creem. O Evangelho, ele proclama a incapacidade do homem, assim como a graça de Deus, o amor e a promessa do Senhor. O Evangelho garante salvação pela fé em Cristo Jesus e nos torna herdeiros da promessa feita a Abraão, descendentes espirituais de Abraão e filhos de Deus. Por isso, meus irmãos, todos nós, sem exceção, precisamos do Evangelho, porque somos incapazes de prover para nós mesmos nossa salvação, de prover para nós mesmos aquilo que só Deus pode nos dar, porque quando tentamos pela nossa força, do nosso jeito, nós nos tornamos escravos, nós nos tornamos vendidos a servidão. Aqueles que negam o Evangelho, que rejeitam a graça de Deus, ou que vivem como legalistas, confiando na lei e nos seus esforços, negam que são pecadores e dependentes da graça de Deus. Não é os teus esforços, não é a tua força, não são as tuas habilidades que vai te tornar aceitáveis por Deus, mas a tua fé. Aqueles que negam o Evangelho rejeitam essa graça. Aqueles que negam o Evangelho rejeitam que são pecadores. Aqueles que negam o Evangelho são escravos. Para estes, Paulo diz: mande embora, versículo 30, mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Jamais aqueles que são vendidos, jamais aqueles que querem
pelos seus próprios esforços, herdarão as promessas e a graça de Deus, porque eles estão confiando neles mesmos. E quem confia no Senhor e somente no Senhor é herdeiro com Isaac das promessas do Senhor. Aqueles que rejeitam a graça de Deus, aqueles que não herdam as promessas de Deus, eles serão lançados fora para sempre da presença de Deus. Em lugar de sofrimento, em lugar de angústia, de choro, de ranger de dentes, sofrimento eterno, porque confiaram em si mesmo para a sua salvação. E o Evangelho diz: somente por fé em Jesus Cristo. Assim como Abraão precisou confiar na obra sobrenatural de Deus para herdar as promessas, nós, que somos crentes em Cristo Jesus, devemos voltar os nossos olhos para Cristo, tirar os nossos olhares da nossa força, da nossa capacidade, e olhar somente para Cristo, para a cruz do Calvário, e confiar apenas nele, e tão somente nele, para a nossa salvação. Não há nada que podemos fazer, não há nada que façamos que nos torne mais aceitáveis a Deus, apenas a fé em Jesus Cristo. E a fé que nos coloca em pé de igualdade diante de todos os filhos de Deus. Somos os mesmos, iguais perante Deus. Lembra que Paulo disse: não há rico, nem pobre, judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, porque somos todos iguais pela fé diante de Deus. Deixando os nossos esforços pessoais para merecimento ou para garantirmos o favor de Deus, pois por eles somos incapazes de conseguir qualquer coisa. Olhemos para a cruz, olhemos para Cristo, pela fé nos tornemos herdeiros da promessa. Como diz o versículo 31, e assim, irmãos, somos o quê? Filhos, não da escrava, e sim da lei. Somos filhos de Deus, não para a escravidão. Como Paulo continua no versículo do capítulo 5, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Mas isso é outra mensagem. Nós não estamos mais sob o jugo da lei. Hoje somos livres em Cristo Jesus pela fé. Amém. Não há ninguém aqui, nenhum de nós, inclusive eu, que mereça. Mas foi graça, amor, misericórdia de Deus em nossas vidas, que nos ajudou aqui esta noite, que nos fez filhos de Deus, que nos fez uma família em Cristo. Louvemos a Deus por esta graça. Contemplemos a Ele somente pela fé. Deixe os seus esforços. Como Abraão, não acredite, não julgue ter alcançado nada pelos seus próprios esforços. Porque o que temos é graça de Deus. Então, Pai, obrigado, Senhor, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, pelo teu amor demonstrado naquela cruz por cada um de nós pecadores. Obrigado, Deus, por Jesus Cristo ter pago pelos nossos pecados. Obrigado por Ele ter feito aquilo que somos incapazes de fazer, cumprir toda a lei. Obrigado a Deus, porque o Senhor fez
porque o Senhor fez padecer pelos nossos pecados, para que hoje pudéssemos estar aqui reunidos para louvar o teu nome. Somos gratos